Meus lindos, como eu estava morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem, porque eu já falei isso pra vocês muitas vezes, nesse período que a gente está um pouco afastado. Eu sou a professora Manuela e eu vim aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, tentar, né? Mas vamos fazer umas coisinhas antes. Primeiro, dá aquele like, dá aquela curtida, ativa a notificação, bota aquele sininho para tocar, tudo que aqueles blogueirinhos vivem pedindo para vocês fazerem. E se ficar alguma dúvida, vai lá nos comentários, pergunta, repergunta, escreve milhões de vezes que eu vou responder tudo. Pode deixar, vou tirar todas as dúvidas de vocês, não fiquem preocupados. Como eu estava falando, vamos voltar àquilo que a gente tinha parado antes de tudo isso acontecer. Pega o livro, pega o caderno e dá uma olhadinha. A gente parou em clima e vegetação. Clima e vegetação vai levar a gente a falar um pouco sobre previsão do tempo. Cadê nosso professor de geografia? Bem que ele podia estar aqui para me dar uma ajudada, né? Rubens, pelo amor de Deus, me socorre, por favor. Vou falar sobre previsão do tempo para vocês, mas na realidade eu não vou falar sobre a previsão do tempo em si, até porque eu acho que não tem nem como falar sobre isso, né? Eu vou explicar ou tentar explicar para vocês a importância da previsão do tempo, quais instrumentos eles usam para fazer esse processo, por que a gente tem que se basear ou não se basear, né? Porque às vezes a previsão do tempo erra feio. Não sei vocês, mas eu, tava em casa de manhã tomando um café, aí a menina do tempo fez: saiam de casa com guarda-chuva porque vai chover. Lá vai eu com meu guarda-chuva debaixo do braço, aquele sol de rachar. Ou então, vai fazer sol o final de semana inteiro. Pega o biquíni, pega a boia, pega tudo, vamos pra praia. Chega na praia, chuva, chuva, chuva. Então, a previsão do tempo, ela tá aí pra isso, pra tentar dizer pra você, mais ou menos, como é que vai estar o nosso clima, como é que vão estar as temperaturas, como é que vai estar tudo relacionado a isso. Para isso, eles usam alguns artifícios, eles usam alguns instrumentos. Alguns têm os nomes até fáceis que você consegue associar, outros são um pouquinho difíceis. Aí eu copiei aqui, vocês copiam aí que a gente vai fazer essa combinação, esse bate e volta. Os instrumentos que são usados para previsão do tempo são os mais comuns, claro, tem outros, mas o que a gente mais conhece ou que são mais falados pelos meteorologistas. Vê que nome difícil. Anota isso também aí, ó. A previsão do tempo, ela é vista, ela é estudada, sei lá como é que a gente pode falar, pelos meteorologistas. E eles usam muito esses instrumentos que eu vou falar para vocês: termômetro, barômetro, pluviômetro, higrômetro, balão meteorológico. São os instrumentos que eles mais usam para poder fazer esse estudo, para tentar entender um pouco sobre a previsão do tempo ou sobre essas mudanças climáticas. Como eu falei, cada um desses instrumentos tem uma função. Ele é utilizado para um processo de identificação nesse estudo com relação ao tempo. O primeiro que eu disse para vocês é o termômetro. Você vai dizer: já sei, é para medir a temperatura. Mas quando a gente fala em medir a temperatura, a gente está falando do ambiente como um todo. Tanto é que às vezes a gente está andando, aí tem lá aqueles relógios grandes de temperatura no meio da rua e fala 35 graus, 40 graus. É o quê? É uma média da temperatura que eles tiram baseado nas condições climáticas. Outro instrumento que é muito utilizado é conhecido como barômetro. Esse é para medir a pressão atmosférica, ou seja, aquele famoso ATM que a gente vê muito nos livros. É justamente a pressão atmosférica e ela é medida, aferida através dos barômetros. Outro é chamado de pluviômetro. Sabe quando está inverno, que aí a gente liga a televisão, aí a moça do tempo fala: hoje choveu tantos milímetros referentes ao mês de junho, julho, agosto. Pronto. O pluviômetro é um instrumento utilizado para fazer uma medição aproximada da quantidade de água da chuva que cai, para ter uma noção de quanto choveu
determinada região. Por isso que eles falam aproximadamente, porque não é um valor exato ou não é um valor específico. Por isso que se fala aproximadamente, porque não tem como se ter uma referência exata com relação à quantidade de água da chuva que cai. Outro instrumento utilizado é chamado de higrômetro. Esse é utilizado para ver a umidade do ar, se ele está mais seco, se ele está mais úmido. Isso também sofre um pouco da interferência com relação à poluição. Então, isso também varia um pouquinho. E o outro é o balão meteorológico. Vê que nome grande, balão meteorológico. Ele é importante para ver a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Esses são instrumentos que são utilizados para a gente conhecer um pouquinho, entender um pouquinho sobre a previsão do tempo, que é de suma importância para as nossas atividades cotidianas, quando a gente precisa saber como é que a gente vai fazer para se deslocar, como vai estar determinada região, como vão estar esses elementos do nosso cotidiano. Então, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa sem entender? Bota nos comentários, dá aquele like, dá aquele curtiu e não esquece de ativar as notificações para saber de tudo. Beijo!